Boa tarde. Vamos dar início, então, às palestras após o nosso coffee break. Okay? Nosso tema agora é o desafio do monitoramento nacional e regional do meio ambiente. Antes de chamar o nosso primeiro palestrante, tem que dar a informação de que o nosso segundo palestrante, que seria o Luiz Gilberto de Lagna, do CIPAM, ele iria fazer uma transmissão online junto conosco, só que ele teve problemas técnicos lá no CIPAM. Então, a segunda palestra não poderá ser realizada em função desses problemas técnicos. Mas o nosso primeiro palestrante é o brasiliano Vitor Fico. O título do seu trabalho é Mapeamento da Cobertura Vegetal do Município do Rio de Janeiro, 2010, uma nova forma de tratamento da informação sobre florestas urbanas. O brasiliano é geógrafo formado pela Universidade Federal Fluminense, gerente de monitoramento territorial da Coordenadoria de Monitoramento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Brasiliano, então, passo a palavra a você. À vontade. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês uma experiência bem sucedida e ainda em curso de monitoramento ambiental na escala local. E de um recurso que a gente considera fundamental para a cidade, para a manutenção da sua paisagem. A gente está falando da floresta. E essa experiência se deu início em 2010, numa nova modalidade, novos aspectos, novas bases. Eu vou apresentar o que ela tem de mais inovador e o que ela tem de mais interessante para outras experiências, tanto na cidade do Rio de Janeiro, como outras cidades que têm perfis semelhantes ao do Rio de Janeiro. Vamos ir? Não está indo. Aqui para cá. Bom, o que a gente considera de mais importante e que inovador tem a ver com a cidade do Rio de Janeiro. A cidade ela tem 6 milhões, mais de 6 milhões de habitantes, uma população muito densada, e apesar disso tudo, quase um terço da sua área territorial ocupada por vegetação nativa de Mata Atlântica. Por uma característica de território tão específica e tão diferente de outras cidades de igual tamanho no Brasil, a gente considerou que precisava fazer um serviço ou um trabalho de monitoramento ambiental também singular. Até mesmo porque a gente precisava fazer frente a esse desafio, não apenas de fazer um mapeamento, mas de fazer um monitoramento das florestas do Rio de Janeiro. A gente considera esse trabalho tanto inédito quanto único, até porque para as características do território do Rio de Janeiro, como eu falei. Ele é muito disciplinar porque trata não apenas de geotecnologia, mas também envolve profissionais tanto da área de tecnologia da informação, geotecnologias, né, e também profissionais da área de ciências naturais, né, botânicos, engenheiros florestais, biólogos e afins. Né. E outra característica muito interessante do trabalho é que todos os resultados, todos eles mesmos, estão abertos ao público, através de um sistema de informação que eu vou apresentar mais tarde, chamado SigFlorestas. O trabalho envolveu técnicas clássicas de classificação, de mapeamento de feições, utilizando imagens de satélite de alta resolução, adquirimos imagens do satélite WorldView 2, com resolução de 50 centímetros. Não é a primeira vez que a gente faz mapeamento de cobertura vegetal do Rio de Janeiro. Até o final dos anos 90, início dos anos 2000, era feito o mapeamento de cobertura vegetal pela cidade do Rio de Janeiro, pela prefeitura, utilizando sensores orbitais que geravam imagens de baixa resolução. Essas imagens de baixa resolução tinham resolução espacial de 30 metros. O que a gente conseguia com essas imagens de Landsat, imagens de Landspot,
Alguns deles, esses satélites, inclusive, estão ainda em órbita aí, a gente consegue gerar imagens ainda hoje, Landsat 5, pelo menos. Ela conseguiu mapeamentos na escala de 1 para 50 mil. O que no caso de uma escala de uma cidade, de uma cidade como o Rio, que tem ainda muitas florestas nativas, é algo ainda apenas, não é o ideal. Né? A gente conseguiu fazer séries históricas de 84, pegando imagens de arquivo de 84 até 2001, e após isso nós encerramos esse ciclo de classificação com imagens de baixa resolução. Somente em 2010, ou no início de 2010, a gente conseguiu fazer um outro tipo de serviço, que aí sim, utilizando imagens de alta resolução, para gerar mapeamentos na escala de 1 para 10 mil. A ideia desde o início era gerar mapas que conseguissem observar os fragmentos da floresta urbana. Isso é muito importante porque alguns fragmentos, excetuando os grandes fragmentos, né, se tirarmos os grandes fragmentos da cidade, por exemplo, Floresta da Tijuca, Floresta da Pedra Branca, Floresta do Mendanha, alguns fragmentos têm muita importância local e que geram muitos serviços ambientais e ecossistêmicos para a população que ali vive. Então, nosso interesse era trazer à tona e estudar e classificar essas áreas dentro do sistema de informação geográfico. Né? Por isso, a escala de 1 para 10 mil. E outra característica singular desse trabalho é a criação de uma base de dados, um grande banco de dados dos fragmentos florestais da cidade. Ao lado das feições mapeadas, nós geramos, para muitos fragmentos de florestas, um banco de dados florístico. Nós fizemos um levantamento de 160 áreas da cidade, abrimos 160 parcelas de levantamentos florísticos, identificando as espécies desses fragmentos. Né? Então, conseguimos adicionar as características topológicas, né, do mapeamento às características de banco de dados dessas florestas. Né? Isso tudo também está colocado dentro do sistema de informação na internet. E a divulgação através do sistema de informação geográfica da internet. Esse é um extrato de uma imagem da Zona Oeste mostrando a diversidade de usos de uma cidade como o Rio de Janeiro, onde tem um processo de urbanização ainda acelerado e que mostra grandes dificuldades para a classificação em grande escala. Para classificar imagens de uma cidade como o Rio de Janeiro, a gente tem que se deparar com feições muito diferentes. Por exemplo, a gente consegue observar aqui a vegetação de fundo de lote, o início de vegetação mais nativa, a urbanização mais adensada, a urbanização menos adensada, usos agrícolas. Então, para classificar tudo isso através de um método tradicional, não era possível. Tivemos que gerar uma nova legenda de classificação, uma legenda adaptada às condições da cidade do Rio de Janeiro. E outra característica importante é de que esse mapeamento, esse monitoramento, tenta se adequar a regras tanto da legislação ambiental, a gente está falando das resoluções de CONAMA, que define os estádios institucionais de Mata Atlântica e a Lei de Mata Atlântica, a Lei Federal de Mata Atlântica, como também os manuais de uso do solo e de cobertura de vegetação do IBGE. Esses trabalhos são muito úteis para quando se quer adequar as classificações que são feitas a nível local, a nível nacional. E também são úteis para comparar, tanto no tempo, como para comparar com outros territórios parecidos com a cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma imagem de um trabalho de campo feito também na Zona Oeste, mostrando uma área de borda de floresta com profissionais envolvidos no mapeamento, né, fazendo a verificação das condições, da verificação dos mapeamentos de gabinete. Essa é a legenda. A legenda traz as classes de vegetação e de cobertura vegetal, né, nativa, com grandes divisões, múltiplas divisões, né, muito mais divisões do que as áreas urbanas ou antropizadas. Repare como tem todas as feições de vegetação nativa, tanto as restingas como os manguezais, os brejos e também a vegetação secundária de Mata Atlântica. E muito menos as feições de áreas urbanas antropizadas. Como deve se lembrar, esse mapeamento é um mapeamento de cobertura vegetal, um mapeamento que tinha interesse em entender e compreender a Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Outros mapas seriam úteis para entender a área urbana da cidade. Por exemplo, os Pedra Passos
faz um mapa muito interessante, um mapa de uso do solo, onde se faz a classificação, também na escala de para 10 mil, dos diversos tipos de uso urbano da cidade, uso comercial, industrial, enfim, vazios, etc. Nós nos preocupamos sempre foi fazer um mapa de cobertura vegetal, especialmente cobertura vegetal de Mata Atlântica. E a gente conseguiu identificar todas as grandes feições, as formações típicas de Mata Atlântica. O Rio de Janeiro é um grande laboratório de Mata Atlântica do Brasil. Aqui aconteceram diversas transformações, porque outras áreas do Brasil e em outras escalas também sofreram. Aqui a gente tem os manguezais e os apicuns, a gente tem brejos, a gente tem restingas e tem a vegetação de encosta. Poucas cidades do Brasil têm as condições que o Rio de Janeiro apresenta e a densidade de vegetação que o Rio de Janeiro tem. Então, esse laboratório das condições de manutenção, de destruição, de manutenção da Mata Atlântica, também a gente tentou abordar, né? E a continuidade do processo de monitoramento vai revelar outras facetas também da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente usou para fazer os levantamentos florísticos, esses levantamentos florísticos nas parcelas dos fragmentos de floresta, dos abordagens. Talvez não seja tão interessante qualitativa que tinha o interesse em descobrir a fitossociologia daquelas parcelas, ou seja, como é que aqueles elementos de diversas parcelas de um fragmento se associam. Isso também está disponível através dos relatórios, disponível no site que a gente vai falar a seguir. Esse é um trabalhador da empresa terceirizada no monitoramento, mostra uma parcela aberta na floresta e cada ponto vermelho desse é 1 metro. Essa é uma régua paramétrica que mostra, que define cada unidade de levantamento. Então, em cada metro dessa floresta, ou dessa floresta aberta na parcela, era levantado todos os indivíduos que tinham um diâmetro de altura do peito acima de 0,25 centímetros, ou 2,5 centímetros de diâmetro. Eu sou geógrafo, então, de vez em quando falo coisas sobre biologia ou engenharia florestal de maneira meio assim, errada, não reparem. E aí, trazendo essa informação do campo, dos profissionais da botânica, profissionais de ciências naturais, a gente conseguiu montar a primeira etapa do banco de dados de levantamento florístico, né? Então, essa é uma planilha típica do levantamento florístico de campo, onde mostra o nome científico da espécie, o nome popular, se houver, e os parâmetros básicos de um levantamento dessa natureza. Circunferência, altura do peito, diâmetro do peito, altura comercial, altura total, as dimensões da cobertura de copa, a área da copa, a posição sociológica e etc. Então, essa é uma ficha de campo que mostra as características de um fragmento levantado. Para isso foram feitas 160 parcelas. Então, a gente tem pelo menos 160 áreas que têm as mesmas características de levantamento de campo. Esses dados foram, após levantados, levados a uma plataforma chamada Geodatabase, que é uma plataforma típica de banco de dados espaciais, nesse caso, para ArcGIS Server, né? E ArcGIS lidas em ArcGIS Desktop, e levadas através do sistema de informação da mesma plataforma. Então, o sistema que a gente desenvolveu, chamado SigFloresta, disponível na internet, ele tem essa característica. Tanto apresentar as feições de mapeamento florestal, mas como exibindo as características básicas desse mapeamento, com ferramentas de zoom mais, zoom menos, a ligar e desligar feições, legendas, como também possibilitando a identificação desse banco de dados dos fragmentos de floresta. A gente vai fazer uma pequena demonstração ali. Esse é o sistema. O endereço é sigfloresta.rio.rj.gov.br e está aberto para todo mundo. Ou seja,
bastando a aplicação, a instalação de um pequeno plugin da Microsoft, que é o Silverlight, você está disponível para vocês visualizarem o sistema de informação. Então, reparem só, aqui a gente tem a legenda, né? Aqui a gente apresenta a base cartográfica do município, para que dá circunstâncias, as informações temáticas. A informação temática principal é a cobertura vegetal de Mata Atlântica, né? Os principais logradouros, e inclusive as áreas protegidas. Eu posso ligar e desligar. Pode ligar, Mariana, por favor, área protegida? Não deve aparecer nessa escala. Dá um zoom em alguma área da cidade. Apertando um botão do mouse, ou botão direito do mouse, é possível fazer zoom mais, zoom menos. Ou botão de scroll. A partir de certa escala, começa a se ver outras feições do mapeamento, e feições também da base cartográfica. E é possível também ver as imagens que deram origem a esse mapeamento. As imagens também são disponíveis, as imagens originais do WorldView. É só baixar ali, aqui embaixo, aqui. E cobertura, deslizar a cobertura daqui, ó. Deslizar aqui a cobertura. E a gente consegue ver, diminuindo a transparência das imagens originais de toda a cidade. Tá? E as parcelas onde foram abertas também estão disponíveis, né? Onde é que são as principais áreas que foram levantadas. Clica aqui, por gentileza. E mostra os fragmentos onde teve o levantamento florístico. Essa é uma área da Maciça da Pedra Branca. O Maciça da Pedra Branca, por exemplo, teve mais de 30 parcelas abertas. Se a gente clicar, fazer uma consulta espacial, no do lado. Esse. Seleção espacial. Pegando a informação de cobertura vegetal. Isso. Esse. Pronto, agora você clica. Vai apresentar a ficha corrida daquele fragmento. Então aqui ele identifica a vegetação secundária em estágio avançado, diz a área total desse fragmento. Esse é um grande fragmento da cidade. A cidade tem 3 grandes maciços: o maciço da Pedra Branca, maciços montanhosos, né? Maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca e o maciço do Mendanha. A concentração maior de floresta nativa se dá nesses maciços. E aqui a gente consegue ver as imagens. Pode rolar aqui nessas... Pode clicar aqui nesse... Qualquer uma dessas imagens aqui do lado. Fecha, vamos pegar outra mais representativa. Pode ser na 5. Não, essa também não serve. Vamos passar para cá. É uma foto. Está ótimo aí. Imagem do levantamento florístico. Mostra uma... Salvar. Uma foto de uma área da cidade. Ele está pedindo abrir uma janela extra. Pode fechar. Essa é uma imagem de uma parcela aberta no campo. E ao lado, o levantamento florístico. Por gentileza. E aquela planilha que a gente viu salva em Excel, feita por um técnico de campo, foi transportada para um geodatabase e lida através do sistema dessa forma. Então, todas aquelas espécies que foram levantadas no campo estão disponíveis no sistema também. E todos os parâmetros que vocês viram lá, de ordem, qualidade do fuste, altura, posição zoológica, circunferência, altura do peito, também estão aqui. Ou seja, a listagem de espécies de cada fragmento de floresta também está disponível. E é possível também fazer um relatório desse levantamento. Pode clicar. Não sei se vai permitir, acho que vai dizer que tem abrir 2 janelas, né? A gente pode abrir a janela através do botão relatório. O Firefox não está permitindo. Pode interromper. Que você pode salvar como PDF, salvar como Word, exportar, imprimir. Enfim, os resultados também das planilhas podem ser trazidas de volta para uma planilha Excel, onde você pode retrabalhar essas informações. Pode fechar? Por exemplo, se eu quiser saber alguma informação sobre bairro, pode clicar no item bairro, clicar de novo em qualquer posição do mapa.
Ele vai fazer uma seleção de um bairro da cidade, no caso eu cliquei em Vargem Grande, identifica o bairro de Vargem Grande, diz qual é a sua área de planejamento, a sua região administrativa, a área desse bairro e qual a distribuição de classes de cobertura vegetal e de outros usos dentro daquele bairro. Da mesma forma, eu posso fazer outros relatórios e também exportar essa informação para uma impressora. Pode fechar. Há uma versão disponível para os profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, cadastrados, evidentemente, na intranet. Essa versão está disponível apenas na Secretaria de Meio Ambiente, por enquanto, e serve para aqueles profissionais de campo que trabalham com fiscalização, reflorestamento, licenciamento, e que atuam diretamente com o item ou com o recurso floresta, levantarem informações sobre a floresta naquele momento. Então é possível os técnicos cadastrados, através de um login e senha, subir informações como fotos, uma descrição daqueles fragmentos, dizendo em que estado ele está. E isso é muito útil para trabalhar informação em novos monitoramentos e até mesmo para que outros profissionais saibam do estado atual da floresta. A gente sabe que os monitoramentos são feitos com intervalos de tempo regulares, muitas vezes com 1 ou 2 anos de intervalo. Então, a informação que está disponível no banco feita por um técnico, alfanumérica, através de um texto, ou uma tabela, ou uma imagem, pode ser até mais útil do que a informação de um mapa. Né? Pode voltar à apresentação? Então, falando dos resultados do mapeamento e desse monitoramento da cobertura vegetal, a gente chegou a seguintes dados. A cidade tem mais de 35 mil hectares de cobertura vegetal nativa de Mata Atlântica. Tá? Isso corresponde a um percentual muito significativo de quase 29% da cidade. Para vocês terem ideia, eu não conheço nenhuma cidade do Brasil que tenha essas características. Algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, tem cinturões bem generosos de cobertura vegetal nativa de Mata Atlântica, mas esses cinturões realmente estão no anel externo da cidade, não estão entremeando a cidade, como o Rio de Janeiro apresenta. Então, as características de floresta no Rio de Janeiro são bastante diferentes de outras cidades. E a concentração dessas áreas se deu, como eu já disse, se dá tanto os maciços, né, e algumas áreas de baixada circundante, especialmente aqui na zona oeste da cidade. Né, e alguns contrafortes, né, desses maciços montanhosos. Né. O maciço da Tijuca, que é onde tem o Parque Nacional Tijuca, a Floresta da Tijuca, o maciço da Pedra Branca, uma unidade de conservação estadual, e o maciço do Mendanha, que tem uma unidade de conservação, um parque natural municipal. Além dela, as áreas de baixada, a principal unidade de conservação, fica aqui na Reserva Biológica de Guaratiba, especialmente com manguezais, apicuns e restinga. Esse é o dado geral do mapeamento, tem alguns probleminhas ali na formatação, muitos zeros ali em cima, peço para que ignorem. As áreas urbanas antropizadas representam quase 66% da área total do município, e as áreas de cobertura vegetal em Mata Atlântica, floresta, mangue, restinga e brejo, 29%. E esse dado aí é o dado geral da cidade, a cidade é dividida em regiões. Né? A gente tem uma terminologia de área de planejamento, a gente divide a cidade em 5 grandes áreas de planejamento, ou 5 regiões, né? 5 zonas. A AP1 é a zona central, onde está contida a zona de comércio principal da cidade, a zona de negócios. Né? É uma área de expansão muito antiga e de pouca importância para a cobertura vegetal. Pouquíssimas áreas ainda são preservadas. Na zona sul, a área de planejamento 2 é a zona turística da cidade, também zonas densamente ocupadas. E ainda tem grandes áreas, especialmente nos parques Nacional da Tijuca e pequenos parques municipais. Né? Territorialmente, uma área pequena, né? O total da AP2 territorial é pequeno. Se comparados com a AP3, que é a Zona Norte, a AP4, que é a Baixada de Jacarepaguá, e a AP5, que é a Grande Zona Oeste. A AP3 também é uma área de ocupação muito antiga e de densa ocupação. Lá, mais da metade da população da cidade está residindo. São mais de 3 milhões de pessoas vivendo na zona norte da cidade. Então, a ocupação se deu de maneira bastante agressiva e a partir do século XIX.
Então, o que sobrou de vegetação na Mata Atlântica é muito pequena, 824 hectares, concentrado em poucas áreas da cidade, em poucas áreas dessa região. Enquanto isso, a Baixada de Jacarepaguá e na Zona Oeste, são nessas áreas que estão concentrados os maiores estoques de vegetação de Mata Atlântica. E é exatamente para lá que a cidade está crescendo. A cidade tem incentivado o crescimento através de até políticas públicas, o crescimento urbano dessas áreas, e a gente tem uma preocupação extrema de manter os principais remanescentes florestais e também de entender cada vez mais essas áreas. Reparem que na P4, na Baixada de Jacarepaguá, onde ficam os bairros a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, como a gente viu agora, Jacarepaguá, tem uma grande extensão de área de 13 mil hectares e 14 mil de áreas urbanas antropizadas. Né? Enquanto isso, a principal área de ocupação, ou a principal área de estoque de vegetação de Mata Atlântica, está na Zona Oeste, aqui nos bairros de Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu. Essas também são áreas de extremo interesse da gente, porque é para lá, e cada vez mais, com as iniciativas de expansão da cidade, iniciativas essas que incluem novas rodovias, expansão das atuais, expansão dos serviços públicos de água e esgoto. Essas são áreas que a cidade cresce de forma muito acelerada. Apesar disso, ainda mantém uma área muito importante de vegetação de Mata Atlântica. Somadas as duas áreas, tanto da zona Baixada de Jacarepaguá quanto da Zona Oeste, é quase a totalidade da Mata Atlântica da cidade. Né? É uma pequena estatística que eu vou apresentar aqui, as estatísticas relativas aos bairros da cidade. Dentro dos 160 bairros, a gente fez uma estatística bem simples. Né? Os 80 bairros que têm menos de 1% de cobertura de vegetação de Mata Atlântica, 63 estão na Zona Norte, na P3. Né? E dos 50 com mais cobertura, de 50% a mais de cobertura na sua área total do bairro, são apenas 9 dos 160 bairros. Entre eles, 5 estão na P4, na Baixada de Jacarepaguá. Né? Na Zona Oeste são 2 e na Zona Sul são 2. Esses são alguns bairros da cidade que têm o maior ranking, o ranking de maior índice de ocupação, o índice de preservação da Mata Atlântica. A gente tem o Alto da Boa Vista, né? Primeiro lugar absoluto. Grumari, essas duas áreas estão aqui. Primeiro, o Alto da Boa Vista tem o Parque Nacional Tijuca e a área de proteção ambiental do Alto da Boa Vista. Portanto, o índice tem a ver com a manutenção e com a gestão de atividades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável. Grumari é um bairro onde todo ele é um parque municipal também, portanto, grandes áreas não edificantes. E Vargem Grande, Camorim, Barra de Guaratiba são áreas de ocupação recente, que ainda mantêm grandes percentuais de cobertura da vegetação de Mata Atlântica. A gente está falando aqui de precisão de 1 para 10 mil. Essas precisões são bastante elevadas, se considerarmos outros levantamentos feitos para a próxima cidade. A gente tem, se a gente levar em conta que os últimos mapeamentos que não foram feitos 5 para 50 mil, e esses são para 10, a gente pode considerar que são pelo menos 5 vezes mais precisos do que outro levantamento feito para a cidade. Então, esses dados que a gente apresenta aqui são bastante significativos da manutenção de cobertura para esses bairros. Algumas políticas podem ser feitas, inclusive, para a manutenção dessas áreas, inclusive indicando áreas que são mais suscetíveis ou mais propícias à manutenção, à conservação ou à recuperação. Né? Ou até incentivar a fiscalização dessas áreas de maneira privilegiada. Né? Esse é um outro ranking que nós fizemos com base também no mapeamento, fazendo um pequeno índice, cruzando a informação de população com o de área de Mata Atlântica. Então, esse a gente chamou de índice florestal, ou índice de cobertura vegetal de Mata Atlântica, por habitante. Tá? Então, o Grumari, de novo, aparece em primeiro lugar, até porque ele é um bairro muito pouco ocupado, são apenas pescadores, pequenos sitiantes, e tem uma área muito grande de cobertura vegetal. Né? Então, o índice altíssimo esse índice florestal ficou muito alto. Em segundo lugar, ficou o Camorim, com 3 mil metros quadrados por habitante de Mata Atlântica. Mais uma vez, esses indicadores podem ser utilizados para definir políticas públicas. Se a gente colocar isso através de um ranking, a gente pode definir que algumas áreas recebam mais recursos do que outros. Alguns anos atrás, foi feito um indicador de desenvolvimento humano por bairros na cidade.
E esse indicador, o IDH, sugeriu investimento em algumas áreas a mais do que outras, em áreas mais pobres, obviamente. Esse indicador, por exemplo, de índice florestal, pode ser também utilizado da mesma forma. Então, a gente vai falar dos benefícios que esse mapeamento, que esse monitoramento tem para a população como um todo e também para a prefeitura e os órgãos de gestão ambiental que atuam na cidade. O primeiro benefício direto, obviamente, é para a recuperação florestal. A gente está trabalhando, identificando áreas que são de uso potencial para a recuperação. A prefeitura tem um programa exitoso, que é o programa Mutirão Reflorestamento, que já está há mais de 20 anos em campo, trabalhando áreas próximas a comunidades carentes. Esse programa agora está sendo ampliado para outras áreas, em especial áreas que são grandes campos antrópicos, né, de áreas de gramíneas, ocupadas por grandes pastagens, então através de contratos, né, contratos terceirizados. Isso, sem dúvida, vai ampliar demais a atuação da prefeitura na recuperação dessas áreas. Como é que foi feita a ampliação dessas áreas, a identificação dessas áreas? Através do mapeamento. Através da utilização das imagens do mapeamento de cobertura vegetal que nós fizemos recentemente. Então, a identificação dessas áreas para a recuperação é um benefício direto. Nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho de inventário florestal, que vai ampliar o escopo do estudo do mapeamento, do monitoramento, para definir e estudar melhor as parcelas, novas parcelas serão abertas e as florestas serão mais entendidas através desse inventário florestal. E para fazer esse inventário, a definição das áreas a serem alocadas para esse inventário, nós utilizamos mais uma vez o mapeamento. No caso da fiscalização, obviamente tem um benefício também muito direto, à medida em que se define quais são as áreas que são mais propícias à ocupação e à degradação. Através da ferramenta, a gente pode observar aquelas áreas que estão sendo sofrendo mais pressão da ocupação urbana. No licenciamento ambiental, a gente tem uma possibilidade de definir, através do banco de dados associado ao mapeamento, saber quais são as características daquele fragmento. Portanto, se houver algum corte de vegetação, que vegetação é essa? E que tipo de recuperação deve ser feita mediante aquele corte? Né? Todo corte de árvore tem que ser licenciado. Se esse corte for autorizado, de que árvores foram feitas? Né? Então, o banco de dados, utilizando o seu banco de dados, é possível fazer uma melhor medida da medida compensatória da recuperação dessas áreas que foram sujeitas a licenciamento. Dessas 3 áreas que eu citei aí, a que está mais adiantada no uso da informação do mapeamento vegetal, sem dúvida, é a recuperação florestal, é a parte de reflorestamento. A área de fiscalização e licenciamento ainda é um grande desafio para a gente, em termos de políticas públicas, utilização de informação, que são as áreas mais, digamos assim, menos porosas à utilização de ferramentas dessa natureza. Então, pode-se dizer que o desafio, chega 2 grandes desafios. Né? O primeiro desafio é a manutenção de uma estrutura de monitoramento da cobertura vegetal na cidade, monitoramento de Mata Atlântica, pelo menos que seja feito de 2 em 2 anos, um mapeamento dessa natureza. Estamos já com termos de referência pronto para fazer um novo mapeamento. Né? Parte do trabalho é feito através de serviços terceirizados, parte é feito com equipe própria. E o segundo desafio, o grande desafio é tornar essa informação cada vez mais capilar, ou seja, transmitir essa informação de forma capilar através das ferramentas GIS e também do convencimento dos técnicos que trabalham na prefeitura. Sem dúvida, o usuário da informação também é muito importante na medida que traz um feedback para os profissionais que atuam na produção da informação, dizendo aonde é preciso melhorar e aonde é preciso melhorar a questão da divulgação da informação. A gente conta com vocês nessa questão porque nós pretendemos fazer melhorias nesse sistema de informação que hoje está disponível na internet, melhorias essas que deem mais dinamicidade, dinamismo à informação e à sua divulgação. Agradeço a todos. Se tiver uma pergunta, fico à disposição. Obrigado, Brasiliano. A gente passa, então, as perguntas
Primeiramente as perguntas. Aqui, por favor. Primeiramente as perguntas do pessoal que está aqui assistindo presencialmente. Boa pergunta. Temos uma pergunta lá. Okay. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber até que ponto essas informações estão abastecendo o banco de dados do Cadastro Nacional de Florestas Públicas. E também, na verdade, são duas perguntas. A segunda pergunta é que dentro do município do Rio de Janeiro tem algumas áreas que são de administração patrimonial das Forças Armadas. Essas áreas também estão sendo estudadas? Bom, vou começar pela segunda. Existe uma polêmica, inclusive, em algumas dessas áreas. Elas estão sofrendo um intenso interesse da especulação imobiliária. Existe um certo interesse mútuo, tanto das Forças Armadas quanto do capital imobiliário, de fazer uso dessas áreas. A gente tem a maior polêmica que existe no momento é a da área de Deodoro. Existe lá a intenção de transferir o autódromo de Jacarepaguá para essa área. Essa é uma área de uso de operações militares, sempre foi. Ela é colada ao campo de Iricinó. E existe, inclusive, uma licença dada pelo governo do Estado, pela INEA, para licença prévia, para a instalação do autódromo da cidade. Para vocês terem ideia, essa área existe lá uma grande mata de cerca de acho que 45 hectares de Mata Atlântica de ótimo estado de conservação. Lá você pode encontrar animais dificilmente se encontra em outra área da cidade, contra um rio de extrema qualidade, excelente qualidade de água. E existe uma briga entre aspas, tanto da sociedade civil e alguns setores da administração pública municipal, para que essa área não seja utilizada para esse fim. Existe do lado, inclusive, o campo de Jericinó, também utilizado para campos de prova, que são muito mais adequados a esse tipo de utilização ou de implantação desse tipo de empreendimento. Uma outra área também militar que a gente considera muito importante para a conservação de Mata Atlântica, especialmente a área de Restinga, é a Restinga da Marambaia. Mas essa área, ao que nos parece, está bem conservada, bem mantida e não sofre ainda, por enquanto, nenhum tipo de grande interesse da especulação imobiliária. Ainda nos parece que o Exército tem todo o interesse de manter essa área ainda intacta. Com relação ao cadastro de áreas de florestas públicas, a gente tem conhecimento de que o Estado está começando a fazer um inventário de florestas do Estado, né, florestas públicas do Estado, a partir da metodologia do Inventário Nacional do Serviço Florestal Brasileiro. Nosso interesse também, no primeiro momento, era adequar as metodologias de levantamento florístico ao do Inventário Florestal Nacional e a metodologia também do Inventário Florestal do Estado. A gente tem uma certa dificuldade de adequar as metodologias para as características de uma floresta urbana extremamente pressionada pela cidade. Essa discussão ainda não está terminada na área técnica lá não. Esse inventário que eu mencionei, o inventário florestal da cidade, que deve ser iniciado no início do próximo ano, deve ser uma coisa híbrida, tanto com características próprias da cidade, tanto com características do Inventário Florestal Nacional. Essas características ainda não estão definidas, não. A gente vai ter uma parceria com a universidade, e a universidade, junto com a gente, vai definir melhor isso no futuro. Acho que para abastecer um banco de dados, um cadastro nacional, é bem possível que o que a gente fizer, seja tanto uma metodologia do Inventário Nacional, seja com uma metodologia própria da cidade do Rio de Janeiro, as duas formas são possíveis de abastecer esse cadastro. Mais alguma pergunta? Participação presencial? Rodrigo? Boa tarde. Eu trabalho no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e no Jardim Botânico eles também estão fazendo um trabalho que seria levantar toda a flora do Rio de Janeiro e fazendo uma lista de flora do Rio de Janeiro. Então, o que eu vejo assim, que às vezes o governo tem iniciativas assim, tipo, nacionais, estaduais e municipais que não se comunicam e tipo, eu não percebi
Tipo, acho que eu nunca ouvi falar assim, de uma comunicação entre esses projetos. Aí queria saber a sua opinião sobre isso. E a outra coisa que eu gostaria de saber é se todas essas coletas, elas estão indo, sendo depositadas no herbário, porque senão você não tem o registro, você não pode confirmar se realmente a identificação das plantas estão corretas. Porque às vezes a má identificação das plantas atrapalha muito o dado errado na base de dados. E também outra coisa que essas bases de dados também não se comunicam, né? Então, tem várias formas de fazer listagens. E aí eu queria saber a sua opinião, como a gente pode tentar pensar numa... Eu entendi a primeira pergunta. Eu entendi a primeira pergunta. Você falou da... É mais assim, saber a sua opinião sobre como ligar esses esforços nacionais, estaduais e municipais. Isso foi depositado no herbário, em algum herbário. E são essas duas perguntas, Não, nós tivemos recentemente, foi na Semana do Meio Ambiente, né? Acho que foi em junho, um encontro sobre corredores verdes no Jardim Botânico, lá no Salão da Imperatriz. Foi um encontro conjunto da Secretaria de Meio Ambiente com o Jardim Botânico. Nós estabelecemos no início uma parceria para fazer um estudo, não apenas para corredores, mas para florestas também. Essa base de dados que a gente apresentou aqui, ela está sendo reconsolidada. Por quê? Ela tinha um interesse, no primeiro momento, de se abastecer um sistema de informação. Para vocês terem ideia, nessa base de dados contém mais de 11 mil indivíduos, né? 8 mil deles são identificados a nível de espécie, até a espécie. Outros são identificados a nível de gênero, outros da família. Então, é uma base de dados imensa, que a gente agora está voltando os olhos a ela, depois de 2 anos, ou 1 ano e meio, para fazer uma consolidação e fazer um novo relatório para mostrar características mais profundas desse trabalho. Um dos parceiros que se comprometeu a nos ajudar foi o Jardim Botânico. Inclusive porque existe um esforço inicial, embrionário, de atualizar a listagem de espécies ameaçadas de extinção do município. A última listagem que o município fez de espécies ameaçadas é de 2000. Originalmente foi feita em 1997, depois foi atualizada em 2000. E existe uma possibilidade de uma nova parceria com o Jardim Botânico para atualizar essa listagem, o que é também muito interessante. E em relação ou seja, respondendo a sua pergunta, a questão da interligação das bases de dados que estão no Jardim Botânico com as que estão hoje para a prefeitura, elas estão acontecendo aos poucos. Por exemplo, a reconsolidação que está fazendo agora, ela leva em conta o código da listagem que vocês estão produzindo. A listagem de espécies de flora, listagem de flora brasileira, não é isso? O nome oficial. Então, o código que vocês apresentam no site de vocês está sendo jogado para o banco de dados da gente. Então, todos os códigos que lá estão, das espécies, estão sendo colocados na listagem da prefeitura. Se houve depósito, não houve depósito das coletas que a gente fez. As coletas tinham a ver com a identificação necessária em laboratório. Por exemplo, alguns materiais foram levados para o Jardim Botânico, um deles, ou do INEA, ou, enfim, outro herbário qualquer, e lá identificado se necessário. Mas não houve depósito. Inclusive, foi um pedido feito pelo pessoal do Instituto do INEA, aqui do Rio de Janeiro, para que a gente fizesse esse depósito no próprio herbário deles, né? Foi um problema, a gente não conseguiu fazer isso, dada a dificuldade de mobilização dos profissionais de campo e de um problema de escopo do trabalho. Não era um dos escopos do trabalho, não estava no nosso projeto básico fazer os procedimentos de depósito de material vivo, que se chamam, né? Dentro de herbários. Para os próximos inventários, não há dúvida, há de se fazer esse depósito. Tá? Então, passamos às perguntas online. Vamos responder também 2 perguntas online. A primeira é da Juliana Trindade, Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Qual o motor web mapping e framework utilizados para o SIG Floresta? Qual o motor? Web mapping e framework. Olha, eu vou ficar devendo, porque essa parte de TI... Se o pessoal da imagem quiser ajudar... Não foi a imagem que implantou, foi a Geoambiente, empresa de São Paulo, mas a imagem é distribuidora, nós não tem mais ninguém da imagem aí.
Ele também é geógrafo, mas entende mais do que eu. Bom, boa tarde a todos. Ele foi implantado sobre ArcGIS Server utilizando a API, que deve ser o framework que ela está falando, do Silverlight, que é uma API de camada de apresentação da Microsoft. Existem outras, JavaScript, existe Flex também. E a base tecnológica integrada com as bases de dados que tem da própria prefeitura. E por isso que o Vitor falou sobre a integração com o IPP relacionado a isso. Eu não sei se só atende a ela, talvez ela esteja perguntando sobre a arquitetura do sistema que conecta, acho que é SQL Server, né? O banco de dados é SQL Server. Isso. O que ela pode fazer, se ela tiver mais interesse, é encaminhar para a gente uma solicitação através de e-mail. Eu posso dar meu e-mail para ela. E aí ela pode receber um relatório de especificação do sistema que a gente tem e passar para ela por e-mail PDF, não é nenhum problema. Se ela quiser meu e-mail, eu posso dar um e-mail para ela aí, né? Eu gostaria de fazer um pedido, então, brasileiro. Mas para você frisar num ponto, que é o seguinte, você falou que a prefeitura, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, está trabalhando bastante nos processos de reflorestamento, né, e você está com um inventário, dá bastante dados acerca de número de espécies, de ocorrência. De que maneira está integrado o planejamento desse reflorestamento com o número, a ocorrência, enfim, a biodiversidade nativa? Né, que alguns processos de reflorestamento, não posso aqui afirmar que foi o caso da Prefeitura do Rio, mas alguns outros ao longo do nosso país, tiveram como consequência aumento de biomassa, mas perda de biodiversidade, por inserir espécies invasoras, espécies exóticas, no caso, principalmente espécies pioneiras, né, para a recuperação de áreas degradadas. Como é que está sendo feita essa integração desses dados para o planejamento do reflorestamento? Esse é um problema que se depara constantemente. Historicamente, se iniciou o reflorestamento com utilização de espécies de grande avanço inicial. Por exemplo, espécies que a gente chama de espécies pioneiras, né? Espécies que são muito rústicas e que se adaptam a condições severas, ambientais severas, pouco solo, pouca nebulosidade, pouca umidade, fogo, etc. Muitos tensores. Depois esse processo foi sendo substituído ou melhorado através do tempo. Hoje a cidade tem 5 hortos florestais. O principal deles é a Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo produz espécies de Mata Atlântica de diversas origens, de diversas espécies. São centenas de espécies de Mata Atlântica que são introduzidas na floresta. A tentativa sempre é diversificar. Os processos de implantação de reflorestamento, não sou especialista no assunto, como eu sou geógrafo, eu sou meio charlatão, estou falando de coisas que não são da minha área de atuação, mas são diversos, dependendo da área. Tem áreas da cidade que são da face norte dos maciços. Essas áreas são mais sujeitas a fogo, né, e menos úmidas. Portanto, essas áreas têm um outro olhar do pessoal do reflorestamento, da implantação. Outras áreas são da face sul. Né? Essas áreas têm um outro tipo de abordagem, especialmente abordagem de enriquecimento do que já existe. Né? Então, essa coisa do enriquecimento e da implantação de novas áreas sempre é tratado. Como é que é utilizado o sistema de informação para esse tipo de coisa, para esse tipo de implantação de novas áreas? É feita uma consulta através do sistema e você observa aquilo que é mais importante de se implantar nessas áreas que já existem. Outra forma de consultar a base de dados é a base de dados de mapeamento. Definir quais são as áreas que hoje merecem ser reflorestadas. Ou pela existência de tensores, né? Tensores urbanos, tensores de fogo, tensores de ocupação, enfim, tem qualquer tipo de tensor sobre a floresta. E aí sim definir quais são as prioridades de reflorestamento. Sem dúvida hoje, o nosso olhar, até por conta do monitoramento de cobertura vegetal, é para a Zona Oeste. Né? Porque lá você tem, especialmente no maciço da Pedra Branca, grandes áreas no entorno do Parque Estadual da Pedra Branca, que são áreas de pastagem que pegam fogo toda hora. Né? Essas são áreas de muito interesse da gente para a ampliação não só do mutirão reflorestamento, que é aquele trabalho feito com mutirão remunerado de comunidades carentes, mas também com contratos que aceleram demais o processo de implantação de reflorestamento, ampliando a capacidade de recuperação da floresta nativa. A gente tem metas muito ambiciosas de recuperação de mata, de implantação de novos reflorestamentos, metas essas que foram assumidas, compromissos que foram assumidos diante de organismos internacionais, como o próprio COI, Comitê Olímpico Internacional,
E a gente tem um desafio muito grande nos próximos anos. Uma dessas metas, para vocês terem ideia, é de implantar em todo o estado do Rio de Janeiro 16 milhões de árvores. Então, o município contribui com parte significativa disso. Obrigado, Martiliano. Muito obrigado pela participação. A gente dá prosseguimento. Então,